Terminou a polis. E agora? Império Macedônio, Alexandre, domínio. Vieram as escolas helênicas, da filosofia helênica. Não tão organizadas, mas nós temos aqui, eu cito três: cínicos, epicuristas e estoicos. Mas também temos os céticos e os cirenaicos. 5 escolas que começam no século II antes de Cristo, mas vão até o século III, quase, depois de Cristo. Os estoicos, principalmente, né? Com Marco Aurélio, por exemplo, o grande imperador era estoico, como Cícero, como outro Sêneca, todos estoicos. Escolas filosóficas. Mas agora não é a política ética que vai orientar. Agora, aliás, não é a ontologia do ser de Platão, de Aristóteles e de Sócrates que vai orientar, mas sim a ética, a boa conduta, como os homens devem viver e viver bem para serem felizes. Então, o primeiro pensador aqui é Diógenes, da escola cínica. Qual é o ensinamento dos cínicos? Primeiro, que eles são herdeiros diretos das escolas socráticas. O Diógenes era o Cleantro, acho que é o discípulo, desculpe se eu errei aqui, mas ele é o pai dessa escola, era um cara que era discípulo do Sócrates e viu Sócrates morrer. Depois ele fundou a escola cínica. Mas nós conhecemos os cínicos mais por Diógenes, chamado cínico. Cínico vem de quinos, não é cínicos hoje do cinismo contemporâneo. Não é essa escola, não tem nada a ver com o cínico hoje, que é o dissimulado, que é a pessoa que quer dizer uma coisa e diz outra. Não. Os cínicos eram pensadores que defendiam o quê? Primeiramente, a austeridade de vida, a frugalidade, a vida simples. Dizem que Diógenes viveu a vida toda com uma única túnica. Mas, essencialmente, eles eram contra as convenções sociais. Tudo que a sociedade prega, como dormir em uma cama, casar, o que é uma convenção? Hoje nós teríamos de votar, uma convenção, uma norma, pagar tributos, absolutamente nada. Então eles eram cosmopolitas, eles não tinham uma nação, eles eram do mundo, andavam de cidades em cidades. Uma figura muito interessante, que cinismo vem de kinos, que significa cão. Por isso que sempre vai ser retratado o Diógenes com uma lanterna na mão, com um barril, porque ele morava na praça pública, dentro de um barril, e um cão, quinos, cão, e se alimentavam de migalhas. É muito interessante essa escola dos cínicos, da contraposição às normas, contraposição às regras sociais. Poderíamos hoje viver dessa maneira? Seria difícil, de uma forma totalmente anarquista, de uma forma, os hippies talvez dos anos 60, 70, poderiam estar mais próximos daquilo que os contraventores das regras antigas viviam. Uma vez o Marco Aurélio ficou sabendo que tinha um pensador chamado Diógenes, perdão, não é o Marco Aurélio, é o Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, e aí chegou para o Diógenes e disse assim: o que tu queres? Peça-me tudo que eu te dou. E o Diógenes disse assim: nesse momento eu não necessito de nada, só quero que tu saias da frente, que tu estás me fazendo sombra do sol. E o Alexandre saiu cabisbaixo, dizendo assim: olha, se eu não fosse o Alexandre, eu gostaria de ser o Diógenes. Poderia dizer: eu gostaria de ir uma cavalgada, eu gostaria de conquistar o mundo contigo. De nada. E
perguntado uma vez do que ele fazia com uma lanterna acesa em pleno dia, ele disse que estava procurando o que era um verdadeiro homem, a essência do ser humano, que é uma pergunta filosófica. Por isso que ele andava simbolicamente com uma lanterna acesa em pleno dia na praça pública. Então, se masturbava em praça pública, faziam relações sexuais entre eles, completamente ignorando as normas da sociedade da época. E deles aprendemos a frugalidade, a vida simples e a contraposição às regras sociais. Muito interessante. Os epicuristas já são outras formas de pensadores, de Epicuro. Na verdade, eles partem mais do princípio da busca do verdadeiro prazer. Mas, diferentemente do que nós imaginamos, o verdadeiro prazer não está na bebida, não está na comida, não está no poder, não está nos prazeres do hedonismo, da hedoné, né, dos prazeres sensoriais, mas ele diz que os verdadeiros prazeres são os prazeres imutáveis, não são os prazeres sensoriais. Os prazeres imutáveis são os prazeres que advêm de uma boa leitura, de uma reflexão, de uma amizade e de sabedoria. Então é muito simples a ideia dos epicuristas para a vida feliz. A vida feliz para os epicuristas se resume em ter saúde, ter amizade e ter reflexão, e ter pensamento, né? De forma alguma eles se contrapõem ao medo da morte. O medo da morte para eles, a morte é uma forma, dizem que as pessoas que melhores vivem filosoficamente são aquelas pessoas que melhores aceitam a morte faz parte da natureza humana, não há o que temer, nem temer a morte, diz Epicuro, nem temer os deuses, porque os deuses, se eles existirem, diz Epicuro, eles não estão preocupados com a natureza humana, eles estão preocupados com outros conflitos entre os deuses, em outras esferas, e que seria muita pretensão, diz Epicuro, que se os deuses estariam preocupados com o Djalma, com o Pedro e com o João, o que ele está fazendo aqui nessa terra, ou deixando de fazer. Então não há preocupação nem com a morte, porque vida não se encontra com a morte, que são duas razões, são duas situações completamente opostas. Enquanto tu vives, tu não morres, enquanto tu morres, tu não vives. Então não há o que temer, uma em relação à outra. Muito interessante a escola, né, epicurista. Os estoicos já são aqueles que, primeiramente, você deve aceitar, se resignar com o sofrimento, com a dor. Faz parte da natureza humana a dor. Tem questões que nós podemos mudar, são passíveis de mudança na vida, e aí você pode sim se preocupar com isso, mas tem questões na vida que são imutáveis, que eu não poderei mudar, então não posso me preocupar com aquilo que não muda. É aceitar, Euclides da Cunha sempre citou nos Sertões, que o sertanejo, enfrentando os seus inimigos de uma guerra fratricida do povo desenvolvido do litoral, chefiado por tropas até sulinas para destruir os jagunços, Euclides da Cunha assim diz, que o sertanejo aceitou, lutou de uma forma estoica até o fim. O estoicismo prega isso, então, que não é possível mudar o destino, que você tem que resignar-se e aceitar a dor até o fim. Então, a morte do meu filho está planejada, se assim ocorrer faz parte, não há o que mudar, então eu tenho que aceitar. Vende Stoa Poikile, aqueles que se reuniam no pórtico para filosofar. Depois tem os céticos. Os céticos, na verdade, eles pregam a epoqué, que seria a indiferença. O nome mais de um líder mais é Pirro,
O sexto empírico, me parece que é um dos mais importantes também, posterior discípulo, que eles pregam que não existe a verdade, que você não precisa se meter nas coisas, a tua opinião, se você dá ou se não dá, não vai mudar em nada o curso das coisas. Então eles preferem ficar indiferentes. Conta a história de que uma vez um discípulo da escola cética, passando por um caminho, visualizou o seu mestre na sarjeta, que tinha quebrado uma perna. E o seu discípulo olhou e ficou completamente diferente. E depois ele foi condecorado pelo seu mestre, dizendo que o discípulo, esse sim, havia aprendido a lição dos céticos, que é a indiferença completa em relação aos fatos da vida. Indiferença é a palavra correta. Então, só para vocês perceberem que existiram esses grupos dentro da época, né, do helenismo. Esse grupo aqui já é a expansão da cultura helênica para o mundo. Helênico vem de Helen, que foi o primeiro nome dado, não era Grécia, o nome dos primeiros gregos era Helen, atribuído acho que é um rei mais antigo ainda. Por isso que helenismo vem de Helen, primeiro nome grego. Perfeito? Então aí está. Então, primeiro, contra as convenções, céticos, cínicos. Segundo, maximizar os verdadeiros prazeres. Terceiro, aceitar o destino, aceitar a dor, com resignação. E terceiro, a epoqué. Quarto, a indiferença. É bom lembrar que as escolas, pelo menos duas, não morreram, né? Se nós pegarmos os chamados epicuristas e os Utilitaristas modernos também, né? O pessoal tem a maximização do prazer, né? Essa questão. Não, tem um italiano radicado em Estados Unidos chamado Massimo Pigliucci, né? Que é um estoico, neo-estoicismo, está escrevendo muito sobre neo-estoicismo. Legal. Ética e neo-estoicismo. Vamos seguir esse cara. Ele é das redes sociais também. Eu vejo que ele tem Twitter e coisa. Como é que é o nome do autor? Massimo Pigliucci. Pigliucci, né? Massimo. Vamos atrás depois, escreve. Ele escreve sobre um monte de coisa, né? Tecnologia da ciência, etc. Mas é um neo-estoico, neo-estoicismo, né? Ele é muito considerado. Né? E temos desses céticos, nós temos o nosso famoso Oswaldo Porchat, né? Pereira, né? Escreveu muito comum e sentido, né? É um livro onde ele defende o filósofo como homem comum. E que voltando a essa origem da epoqué, da não verdade, né? São duas escolas que estão aí, né? Não ficaram apenas na história da filosofia, né? Elas vêm frutificando ainda. Né? Perfeito. O epicurismo também tem depositado do epicurismo na tradição materialista. Spinoza, importantíssimo do iluminismo, e o próprio Marx. Além da tradição. Barbar e Marx. Além da tradição que está aí, que fazer o princípio do prazer e da dor como dentro, né? Como os mestres da humanidade. Perfeito. Bom, perfeito. Essas escolas, então, de uma certa forma, estão. E por que não dizer que o próprio cristianismo também, né, tem essa tese também que muito se apossou da escola estoica, né, essa questão do sofrimento, da resignação, da imortalidade da alma. Os estoicos dizem assim que
com a morte você não termina, né? Alguma coisa será útil da tua fragmentação, ou a desfragmentação do teu corpo, com os átomos que tu ficarem por aí, será útil para alguma coisa da natureza. Então eles têm essa percepção de que você nasceu dentro de um cosmos, que você dentro de uma certa organização, e com o fim desse aspecto material, será útil para aquilo que a natureza precisar. Então, o sentimento da imortalidade da alma também é uma coisa que está ligada ao cristianismo posterior, né? Então, elas vêm concomitantes aí. Elas vêm antes do cristianismo, mas depois também, né? Então, há pessoas que dizem aí que uma herança cristã da aceitação da dor, da resignação, da imortalidade da alma, tem muito da escola estoica também no cristianismo. Muita mentalidade desse aí. Perfeito? Mas é só uma ideia para a gente... Pois não? Essa parte e há recentemente também o Jardim do Epicuro. O mestre Olavo de Carvalho. É uma obra? Sim. O Jardim de Epicuro, do Olavo de Carvalho, é para deixar registrado aqui. Eu não li, né, mas se alguém ler... O tema principal ali é o Epicuro, e o caso com o cara que traduziu uma dessas edições dos pensadores, é Américo Mota Peçanha, que foi professor de um professor meu aqui. Não é esse que é o único pensador que o Olavo reconhece? Como... Não. Esse já morreu? Esse aí, ele relata, o início do livro, ele relata. O Thiago, vou deixar registrado, ele não quer revelar que ele leu as obras do Olavo de Carvalho. Não, é tranquilo, pode... Ele viu o Peçanha, que ele chama de Peçanha, no museu lá, o cara fazendo comentários de algumas obras, né? Que era um pedantismo tão grande, uma ausência que perturbou ele, começou a escrever. Levantou de madrugada e começou a escrever. Nós temos um professor que foi aluno do Peçanha. Isso eu não É conheço. um cara muito inteligente, mas que não deixa de ser assim, ser um pouco pedante, mas não se aqui. Esse aí eu vou cortar, viu? Tem bolsa, né? Tem bolsa ainda com ele ainda. É bolsista. Era bolsista. A partir de agora não é mais bolsista. Perfeito. Mas é uma contribuição muito legal. Bom, eu vou só terminar 2 argumentos aqui para a gente fazer um intervalo. Se eu pudesse ficar para ver como a leitura desses filósofos é gostosa, assim, né? Pegar o Sêneca, as cartas a Paulino, aquilo lá porque são cartas mesmo, né? São epístolas, né? São obras epistolares. E de fácil acesso, assim, parecia aquele didatismo, sem nenhum pedantismo, né? Sem nada, né? E é bom de dizer, né? Pra mim, me parece assim, é uma autoajuda um pouquinho melhorada. Assim. Por isso, Ricardo, nessa tua ideia, esse autor que eu até, deixa eu ver se eu eu boto aqui, ó, tá aqui ele, ó. Cara, se vocês querem ler uma obra bonita, boa, simples, para entender filosofia antiga, Pierre Hadot, A Filosofia Antiga, é um livro desse tamanho, assim, grossinho, mas tu não quer terminar ele, tu quer ir e voltar, por quê? Porque ele explica exatamente de uma forma... O Pierre Hadot é um pensador francês, não tão filósofo, mas ele é um filólogo. Filólogos são aqueles que estudam as raízes, né, das palavras, eles são muito meticulosos, né, profundos. Ele é contemporâneo do Foucault, eles tiveram alguns embates, então, o Pierre Hadot, falecido, né, contemporâneo, e ele escreve essa obra aqui, até tem em domínio público, se vocês conseguirem baixar, tem em domínio público também.
ele parte do princípio que essa ideia da filosofia antiga, eles não eram filósofos canônicos, abstratos, de uma certa forma distantes da realidade, como nós somos hoje, modernos e contemporâneos. Se você for fazer uma disciplina aqui com os nossos colegas da filosofia, o Tiago tem essa experiência, é uma filosofia essencialmente canônica, abstrata, de uma forma muito... Aí você fica muitas vezes num capítulo ou num trecho de uma obra de Kant, de Hegel, sei lá, do Wittgenstein, a vida inteira, e você domina essas linguagens para meia dúzia, e você fica nessa discussão. Até que ponto isso é bom, isso é ruim? Talvez não estou fazendo juízo de valores. Existe. Hoje, talvez nós sejamos mais professores de filosofia do que propriamente filósofos. Porque esses pensadores aqui antigos, o Pierre Hadot tem essa tese, é uma filosofia com um exercício espiritual. Claro, espiritual não no sentido aqui religioso, né, para a igreja. Não, espiritual no sentido assim de que ele ajuda a você viver melhor. Se você pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, principalmente esses caras aqui, eles botavam o capuz, eles eram filósofos propriamente ditos. Eles não filosofavam, eles viviam a filosofia. Mas como é difícil nós, hoje, contemporâneos, salvo um Pepe Mujica, talvez seja um grande pensador, filósofo vivo, político, mas filósofo, mas sábio. O que ele tem na vida? 4 hectares de uma chácara, um Fuca 76 azul, 15 anos preso, 7 anos dele dentro de uma solitária, escura, uma cadela cega que morreu há pouco, e as palavras desse homem, a simplicidade desse homem, isso é um sentido de filósofo, de viver filosofia. Agora nós aqui não, estamos bonitos, né? Aqui tranquilo, abstraindo ideia, e achamos que estamos fazendo o máximo ainda, né? Aí termina a nossa aula, vamos para nossa casa na chácara, ou vamos sei lá para onde. E aí, isso não é ser filósofo. Filósofo é aquele que vive. Então, Pierre Hadot, com essa obra aqui, ele trata o pensamento antigo como um exercício espiritual, que ajuda a viver bem, que ajuda a ser uma vida boa, né? Então, eu cheguei a ele pelo Luc Ferry. O Luc Ferry é um pouco herdeiro dessa tradição aí. Tem aquelas 2 obras do Luc Ferry, Aprender a Viver 1 e 2, né? Que um trabalha a questão dos mitos e outra trabalha a questão da filosofia antiga. Obras também que você lê assim com um prazer mensurável. Aprender a Viver 1 e 2. Luc Ferry se escreve L-U-C Ferry, 2 R's, Y. Ele foi ministro da cultura, eu acho que do governo francês, aí aquele que quis abolir, ele aboliu, na verdade, as burcas, né? Essa questão da separação entre a religião e o secularismo, né? Na França. Se quiser entrar para a França, lá todo o Oriente Médio, tranquilo, mas aí você tem que se adaptar à cultura francesa, né? Então, Luc Ferry lutou contra isso. É um pensador, um filósofo jovem, tem uns 60 e poucos anos. Eu cheguei a ele com essa ideia. Bom, só para terminar esse argumento, para a gente depois fazer um intervalo...